A chuva batia contra as vidraças da mansão dos Alcântara quando Joana ouviu o estrondo. Mais uma porta sendo batida por Bernardo, seu filho de 32 anos que nunca aprendera o valor de nada. Ela suspirou, ajeitando o colar de pérolas que pesava como uma corrente em seu pescoço. Do andar de cima, podia ouvir os gritos dele ao telefone, provavelmente discutindo com outro sócio que abandonara seus projetos grandiosos. Malditos incompetentes! A voz ecoava pelos corredores de mármore. Não sabem reconhecer genialidade quando vem. Joana fechou os olhos. Genialidade. Bernardo usava essa palavra para justificar cada fracasso, cada empresa falida, cada amizade destruída. 3 negócios arruinados em 2 anos, milhões desperdiçados em caprichos e a arrogância crescendo como erva daninha em solo fértil. Conceição, a governanta que trabalhava ali há 15 anos, apareceu na sala com uma bandeja de chá. Seus passos eram silenciosos, quase fantasmais. "A senhora precisa de alguma coisa?" perguntou com a voz suave que sempre acalmava Joana. "Preciso de um milagre, Conceição. Preciso que meu filho acorde antes que destrua tudo." As palavras saíram carregadas de um cansaço que vinha do fundo da alma. "Às vezes penso que falhei como mãe." Conceição pousou a bandeja e fitou a patroa com olhos cheios de compreensão. "O coração de uma mãe nunca falha, dona Joana. Às vezes só precisamos encontrar o caminho certo para chegar até ele." Lá fora, a tempestade continuava, como se o próprio céu chorasse pelos perdidos. Marina Alcântara Silva caminhava pelas ruas do centro da cidade, carregando uma mochila surrada e o diploma de psicologia ainda quentinho da gráfica. Aos 24 anos, ela tinha os olhos da mãe Conceição, profundos e observadores, mas carregava uma determinação que vinha de dentro, forjada pelos estudos noturnos e pelos finais de semana, trabalhando para pagar a faculdade. Diferente da mansão onde a mãe trabalhava, ali as ruas cheiravam a vida real. Suor, esperança e desespero misturados no vai e vem dos pedestres. Marina adorava essa atmosfera. Era onde se sentia mais ela mesma, longe dos tapetes persas e cristais que decoravam a casa dos Alcântara. Parou em frente ao Centro de Apoio Social São Francisco, um prédio simples de 3 andares onde havia conseguido uma vaga para trabalhar meio período. O coordenador, Padre Miguel, a recebeu com um sorriso cansado, mas genuíno. "Marina, que bom ter você aqui. Precisamos muito de alguém com sua formação." Ele a conduziu por corredores estreitos, onde ecoavam vozes e risos de crianças. "Nossa clientela é diversa. Moradores de rua, famílias em situação de vulnerabilidade, dependentes químicos buscando tratamento." Marina absorvia cada palavra, cada detalhe. Nas paredes, desenhos infantis dividiam espaço com cartazes sobre direitos humanos. Era exatamente onde queria estar. "Quando posso começar?" perguntou, e sua voz carregava a mesma suavidade da mãe, temperada com uma energia jovem que fazia os olhos brilharem. "Que tal amanhã mesmo? Temos um grupo de apoio às 6 da tarde." Ela assentiu, sentindo que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Bernardo esmurrou a mesa do escritório, fazendo os copos de cristal tremeram. Os números na tela do computador não mentiam. Mais 2 milhões perdidos em investimentos que ele jurara serem infalíveis. Sua última empresa, focada em tecnologia para o agronegócio, estava desabando como um castelo de cartas. "Como esses idiotas não conseguem ver o potencial?" murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos castanhos já ralos aos 32 anos. "É revolucionário, é o futuro." Mas o futuro, ao que parecia, não concordava com ele. Os sócios haviam se retirado um a um, levando seus investimentos e deixando apenas promessas vazias e contratos rasgados. Bernardo olhou pela janela para o jardim impecavelmente cuidado da mansão. Tudo ali gritava sucesso, ordem, perfeição. Era uma mentira linda que ele não conseguia mais sustentar. O telefone tocou.
Era Rogério, seu último sócio fiel, ou melhor, era, porque a voz do outro lado da linha destilava a amargura de quem descobriu ter apostado no cavalo errado. Bernardo, é o fim. Os fornecedores cancelaram os contratos. Os clientes estão pedindo reembolso. Não temos mais como segurar isso. Você está desistindo de mim também? A voz dele saiu mais aguda do que pretendia, quase suplicante. Estou desistindo de jogar dinheiro no lixo. Você precisa parar de brincar de empresário e acordar para a vida real. A ligação foi encerrada, deixando apenas o som da chuva contra as vidraças e o eco das próprias respiração pesada de Bernardo. Conceição varria o corredor quando ouviu a conversa entre mãe e filho. Joana estava sentada na poltrona de veludo bordô, com Bernardo de pé diante dela, gesticulando nervosamente. A governanta diminuiu o ritmo dos movimentos da vassoura, permitindo-se escutar, não por curiosidade, mas por carinho genuíno por aquela família que a acolhera quando mais precisara. Mãe, eu só preciso de mais um investimento. Tenho uma ideia revolucionária para o mercado de cosméticos sustentáveis. A voz de Bernardo soava ensaiada, como se tivesse decorado o discurso. Filho, Joana suspirou profundamente. Quantas vezes já ouvi essa palavra? Revolucionário. Todas as suas ideias são revolucionárias até fracassarem. Essa é diferente. O mercado está aquecido, a sustentabilidade é tendência. Bernardo, você já perdeu 12 milhões nos últimos 2 anos. 12 milhões, filho. Dinheiro que seus avós construíram com trabalho duro, que seu pai multiplicou com dedicação, e você parece tratar como se fosse Monopoly. Conceição sentiu o coração apertar. Conhecia Bernardo desde criança, quando ele brincava no jardim enquanto ela cuidava da casa. Era um menino doce, curioso, que adorava ouvir as histórias que ela contava sobre sua terra natal. O que acontecera com aquele garoto? A senhora não entende de negócios modernos, mãe. O mundo mudou. O mundo mudou. Mas o caráter não deveria mudar junto, Bernardo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Conceição continuou varrendo, mas seu coração estava ali, naquela sala, dividido entre 2 pessoas que amava. Marina chegou em casa no final da tarde, os olhos brilhando com a energia de quem encontrou seu propósito. A pequena casa onde morava com a mãe ficava num bairro simples, mas era aconchegante, cheia de plantas que Conceição cuidava com carinho e fotografias de família espalhadas pelas paredes. Como foi o primeiro dia, filha? Conceição estava na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de feijão temperado com louro e alecrim perfumava o ambiente. Mãe, foi incrível. Marina se sentou à mesa pequena de madeira. Trabalhei com um grupo de pessoas que vivem na rua há anos. Sabe o que mais me impressionou? A dignidade deles, a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Conceição sorriu, mas Marina percebeu uma sombra de preocupação em seus olhos. Aconteceu alguma coisa na casa dos Alcântara? Perguntou. Seu Bernardo está difícil. Dona Joana sofre tanto vendo o filho se destruir dessa forma. Conceição mexeu o feijão pensativamente. Às vezes penso que ele precisa de alguém como você, que entende da alma das pessoas. Marina ficou quieta por um momento. Conhecia Bernardo desde sempre. Ele era apenas 8 anos mais velho que ela. Quando criança, ele brincava com ela no jardim às vezes, ensinava truques de mágica, contava piadas ruins. Mas conforme cresceram, a diferença social se tornou um abismo intransponível. As pessoas só mudam quando querem, mãe, quando reconhecem que precisam mudar. Talvez. Mas às vezes uma palavra na hora certa pode plantar uma semente. Conceição serviu o jantar e as 2 comeram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O grupo de apoio da terça-feira reunia 12 pessoas em uma sala pequena do centro comunitário. Marina olhou ao redor. Rostos marcados pela vida, mas não derrotados.
Havia Sebastião, um senhor de 60 anos, que perdera a casa depois de uma doença. Clara, uma jovem mãe, que fugira de um relacionamento abusivo com 2 filhos pequenos. E Antônio, um ex-executivo que desenvolvera dependência química após a perda da esposa. Hoje quero que falemos sobre recomeços, disse Marina, sua voz suave, mas firme. Sobre como encontrar força quando parece que não há mais nada. Sebastião foi o primeiro a falar. Doutora, eu trabalhei 30 anos numa metalúrgica. Pensava que tinha tudo garantido. Aí veio o câncer, os remédios caros, as contas. Em 6 meses perdi tudo. Mas sabe o que descobri? Que ainda tinha as mãos para trabalhar e o coração para amar. Comecei vendendo doces na rua. Não é muito, mas é digno. Clara segurou a mão do filho de 5 anos. Eu achei que não ia conseguir sair de casa. Ele me batia, dizia que eu não prestava para nada. Mas olhei para meus meninos e pensei, eles merecem uma mãe corajosa. Então fugi numa madrugada só com a roupa do corpo. Agora trabalho numa padaria, estudo à noite. É difícil, mas é meu. Antônio limpou a garganta. Quando minha esposa morreu, eu morri junto. Achei que a bebida ia me ajudar a esquecer a dor. Quase me matou. Mas aqui, neste grupo, aprendi que a dor também pode ser professora. Hoje, faço bicos como pedreiro e frequento os alcoólicos anônimos. Não é a vida que planejei, mas é real. Marina sentia lágrimas nos olhos. Ali estava a verdadeira riqueza, coragem, dignidade, amor genuíno. Bernardo caminhava sem rumo pelos corredores da mansão, o peso do fracasso crescendo a cada passo. Passar pela biblioteca o fazia lembrar dos sonhos de infância, quando devorava livros sobre grandes empresários e inventores. Passar pela sala de jantar o fazia pensar nas comemorações de sucessos que nunca chegaram. Cada cômodo era um memorial de expectativas frustradas. Parou diante do retrato do avô materno, Joaquim Alcântara, o fundador da fortuna familiar. O homem na fotografia tinha olhos severos, mas bondosos, mãos calejadas mesmo sendo milionário. Contavam que ele começara vendendo tecidos de porta em porta no interior de Minas Gerais, construindo um império através de trabalho honesto e relacionamentos sólidos. "O que você faria no meu lugar, vô?" murmurou para o retrato. "Como você recomeçaria?" Mas só o silêncio respondeu. Bernardo se sentou no sofá de couro e, pela primeira vez em meses, permitiu-se realmente pensar. Não sobre o próximo projeto grandioso, mas sobre si mesmo. O que havia se tornado? Onde estava o garoto que sonhava em fazer a diferença no mundo? O som de vozes no jardim o tirou dos pensamentos. Pela janela, viu Conceição conversando com uma jovem que reconheceu vagamente. Marina, a filha dela. Já era uma moça agora, formada, diferente da menina tímida que brincava no quintal anos atrás. Elas estavam regando as flores, e havia algo na postura de Marina, confiante, serena, que despertou sua curiosidade. Quando ela riu de alguma coisa que Conceição disse, o som chegou aos ouvidos dele como música há muito esquecida. Era um riso genuíno, limpo, sem a artificialidade que permeava sua vida social. Marina estava ajudando a mãe no jardim quando sentiu que estava sendo observada. Ergueu o olhar e viu Bernardo na janela da biblioteca. Por um momento, seus olhares se encontraram. Ele parecia diferente do jovem arrogante que ela lembrava. Havia algo quebrado nele, mas também uma vulnerabilidade que não estava ali antes. "Mãe", disse baixinho, "ele está nos observando." Conceição seguiu seu olhar. "Coitado, anda tão perdido ultimamente. Dona Joana não sabe mais o que fazer." "Vocês já foram próximos?" "Quando ele era criança, sim. Eu cuidava dele às vezes quando Dona Joana viajava a negócios. Era um menino doce, cheio de sonhos. Queria construir casas para pessoas pobres, inventar remédios para curar todas as doenças." Conceição suspirou. "Não sei quando esses sonhos se perderam no caminho." Marina continuou regando as rosas, mas sua mente estava trabalhando. Na faculdade,
Aprendera sobre pessoas que se perdiam em meio aos privilégios, que desenvolviam uma desconexão com a realidade e com seus próprios valores. Bernardo parecia se encaixar perfeitamente nesse perfil. Mãe, você acha que ele estaria aberto a conversar? Não como terapeuta, mas como uma velha conhecida. Conceição a fitou com surpresa. Marina, você tem certeza? Ele anda muito instável emocionalmente. Talvez seja exatamente por isso que uma conversa possa ajudar. Às vezes, precisamos de alguém de fora da nossa bolha para nos mostrar uma perspectiva diferente. Conceição hesitou, mas então assentiu. Se você quiser tentar, mas seja cuidadosa, filha. Pessoas feridas, às vezes, machucam quem tenta ajudar. O encontro aconteceu por acaso, ou talvez o destino tenha dado uma ajudinha. Bernardo estava na cozinha buscando água quando Marina entrou pela porta dos fundos, vindo do jardim. Por um momento, ficaram se encarando em silêncio, duas pessoas que cresceram na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Marina? Ele pareceu surpreso de encontrá-la ali. Você cresceu? Acontece com a maioria das pessoas. Ela respondeu com um meio sorriso, sem sarcasmo, apenas um toque de humor gentil. Ouvi dizer que você virou empresário. Virei fracassado seria mais correto. As palavras saíram sem filtro, surpreendendo-o. Ele nunca admitira isso para ninguém, muito menos para a filha da governanta. Marina serviu-se de água e ofereceu um copo a ele. Fracasso é só uma palavra que usamos quando não conseguimos ver o aprendizado por trás da experiência. Filosofia barata não vai pagar as dívidas que acumulei. Não, mas pode ajudar você a entender por que as acumulou. Ela se encostou na bancada de mármore, completamente à vontade. Sabe, trabalho com pessoas que perderam tudo. Casa, família, emprego. E descobri uma coisa interessante. Os que conseguem reconstruir suas vidas não são necessariamente os mais inteligentes ou os que tinham mais recursos. São os que conseguem ser honestos consigo mesmos. Bernardo a estudou com interesse renovado. E você acha que eu não sou honesto comigo mesmo? Eu acho que você ainda não se permitiu ser. Marina tomou um gole d'água, mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Ela saiu da cozinha deixando-o sozinho com os próprios pensamentos e uma sensação estranha de que algo havia mudado. Joana encontrou Bernardo na varanda nos fundos da casa, contemplando o pôr do sol entre as árvores do jardim. Era uma visão rara. Seu filho parado, quieto, sem estar ao telefone ou tramando o próximo negócio. Aproximou-se cautelosamente, como quem se acerca de um animal ferido. "Posso me sentar?" perguntou, apontando para a cadeira de vime ao lado da dele. "Claro, mãe, é sua casa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o canto dos pássaros e o barulho distante do trânsito. Joana observou o perfil do filho. As linhas de expressão precoces ao redor dos olhos, a tensão nos ombros que parecia ter se tornado permanente. "Conversei com Marina hoje", disse ele de repente. "A filha da Conceição? Que bom! Ela se formou em psicologia, sabia? Está trabalhando com pessoas em situação vulnerável." "Sim", ela mencionou. Bernardo suspirou. "Mãe, posso te fazer uma pergunta honesta?" "Sempre." "Em que momento eu me tornei essa pessoa? Quando foi que parei de sonhar em ajudar o mundo e comecei a sonhar apenas em impressionar as pessoas?" A pergunta pegou Joana de surpresa. Há meses esperava por um sinal de autocrítica do filho. E ali estava ele, finalmente olhando para dentro de si mesmo. "Filho, eu me faço essa pergunta todos os dias, e acho que a resposta é gradualmente. Foi tão devagar que nenhum de nós percebeu quando aconteceu." Ela tocou a mão dele. "Mas o importante não é quando se perdeu, é quando decide se encontrar novamente." Bernardo apertou a mão da mãe, e pela primeira vez em muito tempo, Joana sentiu esperança. Marina chegou ao centro comunitário na quinta-feira, encontrando uma cena inusitada.
Antônio, o ex-executivo do grupo de apoio, conversava animadamente com um homem de terno que ela demorou alguns segundos para reconhecer. Bernardo estava ali, parado um pouco deslocado no meio da sala simples, mas prestando atenção genuína ao que o outro homem falava. Marina, Antônio acenou. Olha só quem apareceu por aqui. Esse rapaz disse que você o conhece. Bernardo se virou e ela percebeu algo diferente em seus olhos, uma curiosidade que não via ali antes. Espero que não se importe, ele disse. Pensei que talvez pudesse observar como funciona seu trabalho, se não for problema. Problema nenhum. Na verdade, estamos sempre precisando de voluntários. Marina sorriu, mas manteve o tom profissional. Hoje vamos organizar doações de roupas, nada muito complexo. Durante as 2 horas seguintes, Bernardo trabalhou em silêncio, separando peças por tamanho e tipo. Marina o observava discretamente. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora dobravam camisetas usadas com cuidado quase reverente. Nunca pensei que roupas usadas pudessem ter tanta importância, comentou ele quando estavam terminando. Para quem não tem nada, uma camiseta limpa pode significar dignidade, oportunidade de conseguir um emprego, autoestima. Marina fechou uma das caixas. As coisas mais simples, às vezes, são as mais valiosas. Como você descobriu isso? Essa perspectiva? Conversando com pessoas reais sobre problemas reais. E você, como descobriu que queria ser empresário? Bernardo parou de dobrar a roupa que tinha nas mãos. Acho que nunca descobri. Acho que sempre foi o que esperavam de mim. Conceição notou a mudança em Bernardo antes mesmo de Joana. Eram pequenos sinais. Ele cumprimentava-a no corredor, perguntava sobre Marina, oferecia-se para ajudar com tarefas simples da casa. Não era mais o jovem distante que vivia trancado no escritório. Dona Joana, disse ela certa manhã enquanto arrumava a mesa do café, seu Bernardo anda diferente. Como assim, diferente? Joana ergueu o olhar do jornal. Mais presente, mais humano. Conceição hesitou. Desculpe a ousadia, mas acho que a convivência com minha Marina está fazendo bem a ele. Joana sorriu. Conceição, você criou uma filha maravilhosa, inteligente, sensível, com os pés no chão. Talvez seja exatamente o tipo de influência que Bernardo precisava. Marina sempre foi especial. Mesmo pequena, já queria ajudar todo mundo. Lembro que, quando tinha uns 10 anos, trouxe um cachorro ferido para casa e cuidou dele até ficar bom. Sempre disse que queria trabalhar com pessoas. E conseguiu. Deve estar orgulhosa. Muito. Mas também preocupada. Conceição baixou a voz. Ela está se envolvendo emocionalmente com o caso de seu Bernardo. Ontem passou a noite toda pesquisando sobre pessoas que perderam o rumo na vida e conseguiram se reconstruir. Tenho medo que ela se machuque, tentando salvar alguém que talvez não queira ser salvo. Joana ficou pensativa. Conceição, você acha que meu filho quer ser salvo? Acho que pela primeira vez na vida, Dona Joana, ele está começando a se fazer essa pergunta. O segundo encontro no centro comunitário foi diferente. Marina havia organizado uma atividade em que os participantes compartilhavam histórias de superação. E Bernardo se ofereceu para ajudar servindo café e organizando as cadeiras em círculo. Quando chegou a vez dele de falar, todos olharam expectantes. Eu não tenho uma história de superação, começou, as mãos nervosas segurando a xícara de café. Na verdade, estou aqui porque ainda estou tentando entender qual é a minha história. Sebastião, o senhor que vendia doces, assentiu encorajadoramente. Isso já é um começo, rapaz. Reconhecer que não sabe é o primeiro passo para aprender. Vocês todos perderam coisas concretas. Casa, emprego, família. Eu perdi algo mais abstrato, mas não menos importante. Perdi o contato comigo mesmo. Bernardo respirou fundo. Tenho 32 anos e não faço ideia de quem sou quando não estou tentando impressionar ninguém. Clara, a jovem mãe, falou suavemente. Mas você está aqui. Isso já diz alguma coisa sobre quem você é.
Estou aqui porque Marina me desafiou a olhar além da minha bolha. E o que vi me assustou. Ou melhor, o que não vi. Não vi propósito real. Não vi conexões verdadeiras. Não vi nada que valesse realmente a pena. Marina permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam fixos nele. Havia algo intenso naquele olhar. Não um julgamento, mas uma atenção profunda, como se ela estivesse vendo partes dele que ele próprio estava descobrindo. A pergunta é, continuou Bernardo, como se reconstrói uma vida quando você percebe que nunca realmente viveu uma? O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era reflexivo, respeitoso, carregado de possibilidades. Marina caminhava pelas ruas do centro depois do encontro, perdida em pensamentos. Bernardo havia se oferecido para acompanhá-la até o ponto de ônibus. E agora seguiam lado a lado, em silêncio confortável. As luzes da cidade começavam a se acender, criando uma atmosfera íntima entre eles. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse finalmente. "Claro. Por que decidiu me ajudar? Quero dizer, você não me deve nada. Na verdade, considerando as diferenças sociais entre nossas famílias, seria mais natural que você sentisse ressentimento." Marina parou de andar e o encarou. "Você acha que sinto ressentimento?" "Não sei. Deveria?" "Bernardo, você estava ali quando eu era criança. Lembra das tardes que passávamos no jardim? Você me ensinava truques de mágica, contava piadas ruins, me mostrava constelações no céu." Ela sorriu. "Esse menino ainda existe dentro de você. Talvez um pouco perdido, mas ainda lá. Às vezes sinto que esse menino morreu. Ninguém morre completamente enquanto alguém se lembra dele." Marina recomeçou a andar. "E eu me lembro de um garoto que queria construir casas para pessoas sem teto, que sonhava em inventar remédios, que chorou quando encontrou um passarinho machucado no jardim e o levou para minha mãe cuidar." Bernardo ficou surpreso. "Você lembra disso?" "Lembro de tudo. Lembro também do dia em que você parou de brincar conosco. Tinha uns 16 anos. Estava no colégio interno. Voltou nas férias diferente, mais distante. Como se tivesse aprendido que existia uma linha invisível entre nós que não podia ser cruzada. Eu aprendi que existia sim, e achei que era para proteger vocês." "De quê?" "De mim. Do que eu me tornaria." Joana estava na sala de estar quando Bernardo chegou em casa naquela noite. Ela fingiu ler, mas observava o filho discretamente. Havia algo diferente em sua postura. Os ombros menos tensos, o passo menos apressado. "Como foi seu dia, filho?" "Estranho, esclarecedor, confuso." Ele se sentou no sofá em frente à poltrona da mãe. "Mãe, posso te contar uma coisa?" "Sempre. Acho que estou me apaixonando por Marina." A confissão saiu tão direta que surpreendeu os dois. Joana piscou algumas vezes antes de responder. "A filha da Conceição? Eu sei o que você está pensando. As diferenças sociais, as complicações, o timing terrível. Estou falido. Ela é uma profissional bem-sucedida." "Na verdade, filho, estou pensando que finalmente você está falando sobre sentimentos reais em vez de projetos grandiosos." Joana fechou o livro. "E isso me dá esperança." "Sério? Bernardo, Marina é uma jovem extraordinária, inteligente, corajosa, com valores sólidos. Se você se sente atraído por ela, talvez seja porque ela representa tudo o que você quer se tornar. Ou talvez seja porque ela me vê como posso ser, não como sou agora. Isso também. Mas a pergunta é, você está disposto a se tornar a pessoa que ela vê? Mesmo que isso signifique deixar para trás tudo que pensava que queria?" Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. "Mãe, eu não faço ideia de como ser essa pessoa, mas pela primeira vez na vida, tenho vontade de descobrir." Joana sorriu. "Então você já está no caminho certo, filho." Marina estava organizando arquivos no centro comunitário quando o padre Miguel se aproximou com uma expressão preocupada. "Marina,
Preciso conversar com você sobre o rapaz que tem aparecido aqui, Bernardo Alcântara. Ela ergueu o olhar dos papéis. Aconteceu alguma coisa? Não exatamente. É que recebi algumas informações sobre ele, sobre os negócios fracassados, as dívidas. Algumas pessoas da comunidade estão preocupadas com suas intenções. Que tipo de intenções? Marina, ele é filho de uma das famílias mais ricas da cidade. Por que um milionário viria trabalhar de graça num centro comunitário? Alguns acham que pode ser uma forma de limpar a imagem, ou pior, que está interessado em você por motivos questionáveis. Marina sentiu uma mistura de raiva e decepção. Padre Miguel, com todo respeito, o senhor está julgando alguém que nem conhece direito. Eu me preocupo com você, filha. Já vi muitas jovens talentosas se envolverem com homens ricos pensando que era amor, quando na verdade eram apenas diversão temporária. E já viu muitas pessoas mudarem suas vidas quando encontram um propósito real? Marina cruzou os braços. Bernardo está passando por uma crise existencial profunda. Ele perdeu tudo o que achava importante e está descobrindo o que realmente importa. Não é papel nosso julgar esse processo, mas é papel nosso proteger nossa comunidade. Nossa comunidade se baseia em acolhimento e segundas chances. Ou isso só vale para quem já chegou aqui derrubado pela vida? Padre Miguel suspirou. Apenas seja cautelosa, Marina. Corações generosos às vezes são os mais vulneráveis. Marina assentiu, mas por dentro uma semente de dúvida havia sido plantada. Seria sua percepção sobre Bernardo baseada em intuição ou em ilusão? Bernardo estava no escritório de casa, mas pela primeira vez em meses não estava planejando um novo negócio. Em vez disso, pesquisava sobre ONGs, projetos sociais, maneiras de usar recursos financeiros para gerar impacto real. Havia uma pilha de livros sobre responsabilidade social ao lado do computador, alguns emprestados da biblioteca, outros comprados no impulso estranho de querer aprender algo novo. Conceição entrou para limpar a sala e ficou surpresa ao ver a mudança. Onde antes havia gráficos de investimentos e projeções de lucro, agora havia artigos sobre projetos habitacionais populares e programas de microcrédito. Posso perguntar o que o senhor está estudando? Disse ela, organizando os livros. Estou tentando entender como usar dinheiro para fazer diferença de verdade, não apenas para fazer mais dinheiro. Bernardo se recostou na cadeira. Conceição, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Bernardo. O que você pensa sobre mim? Quero dizer honestamente, sem cerimônia patrão-empregada. Conceição hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Eu não sei se devo... Por favor, preciso ouvir a verdade de alguém que me conhece há tanto tempo. Bom, o senhor sempre foi inteligente e cheio de energia, mas às vezes parecia que estava correndo atrás de algo que não sabia exatamente o que era. Ela parou de organizar os livros. Ultimamente, porém, vejo uma pessoa diferente, mais calma, mais presente. Sua filha tem a ver com isso. Eu sei, e isso me preocupa um pouco. Por quê? Porque Marina tem um coração muito grande. E corações grandes às vezes se machucam mais fácil. O terceiro encontro de Bernardo no centro comunitário foi marcado por um incidente inesperado. Durante a distribuição de cestas básicas, uma das beneficiárias, Dona Teresa, senhora de 70 anos, reconheceu seu sobrenome e reagiu com hostilidade. Alcântara, da construtora que demoliu minha antiga vizinhança para fazer prédio de rico? Sua voz estava carregada de mágoa e raiva. Bernardo ficou paralisado. A construtora havia sido um dos negócios do avô, depois vendida, mas ele conhecia a história. Dezenas de famílias removidas de suas casas para dar lugar a um empreendimento de luxo. Dona Teresa, Marina tentou intervir, o Bernardo não teve nada a ver com isso. Teve sim. Essa família cresceu em cima do sofrimento dos pobres. A mulher apontou o dedo para ele. E agora vem aqui se fazer de bonzinho? Quer limpar a consciência pesada.
O silêncio na sala era constrangedor. Todos olhavam para Bernardo, esperando uma reação. Ele poderia se defender, explicar que não era responsável pelas ações do avô, que nem sabia dos detalhes do projeto na época. Mas, em vez disso, fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. A senhora tem razão, disse calmamente. Minha família construiu riqueza, em parte, sobre decisões que prejudicaram pessoas como a senhora. Eu não posso mudar o passado, mas posso assumir a responsabilidade de fazer diferente no presente. Dona Teresa o estudou com desconfiança. Palavras bonitas são fáceis, rapaz. Sim, são. Ações são mais difíceis, mas estou disposto a aprender. Sabe? Marina olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser admiração. Era a primeira vez que via alguém de sua classe social assumir responsabilidade histórica sem se esconder atrás de justificativas. Naquela noite, Marina e Bernardo caminharam mais devagar em direção ao ponto de ônibus. O confronto com Dona Teresa havia deixado ambos pensativos. Você não precisava ter feito aquilo, disse Marina finalmente. Assumir responsabilidade? Se humilhar publicamente. Você não demoliu as casas daquela vizinhança. Não, mas cresci com o dinheiro que veio daquelas demolições. Dormi em cama macia enquanto famílias inteiras perderam seus lares. Bernardo parou de andar. Marina, durante anos vivi numa bolha, achando que merecia tudo o que tinha, porque nasci numa família trabalhadora. Nunca me perguntei qual foi o custo humano dessa riqueza. E agora que se perguntou, agora não consigo mais fingir que não sei. Não consigo mais viver como se minhas ações, ou inações, não afetassem outras pessoas. Marina o estudou no rosto, à luz dos postes da rua. Isso muda você, essa consciência. Uma vez que você a adquire, não tem mais volta. Você está me avisando ou me preparando? Estou te admirando, ela confessou, e imediatamente corou. Desculpa, não devia ter dito isso. Por que não? Porque somos muito diferentes, Bernardo. Você está numa fase de descobertas e eu não quero ser apenas parte de um processo de autoconhecimento. Não quero ser a garota pobre que te ensinou sobre a vida real e depois foi esquecida quando você decidir voltar para seu mundo. Bernardo segurou o braço dela delicadamente. E se eu te disser que não quero voltar para aquele mundo? E se te disser que você não é parte do meu processo de mudança, mas sim o motivo pelo qual quero mudar? Conceição percebeu a mudança na filha antes mesmo dela confessar. Marina estava mais distraída, cantarolava enquanto cozinhava, sorria sem motivo aparente. Todos os sinais clássicos de alguém se apaixonando. Marina, precisamos conversar, disse ela quando se sentaram para o jantar. Sobre o que, mãe? Sobre você e Bernardo Alcântara. Marina quase engasgou com a comida. Eu e Bernardo? Não tem eu e Bernardo. Somos apenas amigos. Filha, sou sua mãe. Conheço você melhor que ninguém. E também conheço aquele rapaz desde criança. Conceição pousou o garfo. Vocês estão se envolvendo emocionalmente. E se estivermos, tem problema? Tem várias complicações. Ele está numa fase de crise, vulnerável. Você está numa posição de força, ajudando-o. Essas dinâmicas podem confundir sentimentos. Mãe, eu não sou ingênua. Sei que a situação é complicada. Sei que não é ingênua. Mas também sei que você tem tendência a querer salvar as pessoas. E ele pode estar confundindo gratidão com amor. Marina ficou em silêncio, mexendo a comida no prato. A mesma dúvida que Padre Miguel havia plantado agora era reforçada pela mãe. Você acha que ele não pode estar sentindo algo genuíno por mim? Acho que ele pode estar sentindo sim. Mas também acho que vocês dois precisam ter certeza de que é amor, não dependência emocional. Conceição tocou a mão da filha. E, principalmente, você precisa ter certeza de que não está tentando salvar alguém que talvez não precise ser salvo, mas apenas compreendido. Bernardo acordou na manhã de sexta-feira com uma decisão tomada. Vestiu uma roupa simples, jeans e camiseta, e dirigiu até o centro da cidade.
Mas desta vez não foi ao centro comunitário. Foi até a região onde ficava a antiga vizinhança que seu avô havia mandado demolir. O local agora abrigava um conjunto de prédios residenciais de alto padrão, com portaria, piscina e jardins impecáveis. Ele estacionou em frente e ficou observando por alguns minutos, tentando imaginar como era antes. Casas simples, ruas de terra, crianças brincando na calçada, famílias que viviam ali há gerações. Uma placa na entrada informava: Residencial Alcântara Gardens, luxo e sofisticação no coração da cidade. O nome o fez sentir náusea, não apenas pela ironia cruel, mas pela realização de que sua família havia literalmente construído seu conforto sobre a destruição do lar de outras famílias. Tirou o celular e ligou para o escritório de advocacia que cuidava dos negócios familiares. Doutor Fernandes, é Bernardo Alcântara. Preciso de informações sobre o residencial Alcântara Gardens, especificamente sobre as famílias que foram removidas para a construção. Sim, eu sei que foi há mais de 20 anos. Não é para um processo. É para reparação. A conversa durou 40 minutos. Quando desligou, Bernardo tinha uma lista de nomes e endereços atuais de algumas das famílias afetadas e um plano começando a se formar em sua mente. Não era sobre se redimir do passado. Isso era impossível. Era sobre assumir responsabilidade pelo presente e futuro. Marina estava atendendo um grupo de adolescentes no centro comunitário quando recebeu uma mensagem de Bernardo. Preciso te mostrar uma coisa. É importante. Pode me encontrar hoje à noite? Ela hesitou antes de responder. As palavras da mãe e do padre Miguel ecoavam em sua mente, misturadas com seus próprios sentimentos confusos. Mas sua curiosidade falou mais alto. Onde? Na praça em frente ao centro comunitário. 19 horas. Quando chegou ao local marcado, encontrou Bernardo sentado num banco, segurando uma pasta de documentos. Ele parecia nervoso, mas determinado. "O que é isso?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Uma lista de 23 famílias que foram removidas de suas casas em 1998 para dar lugar ao residencial Alcântara Gardens. Bernardo abriu a pasta. Consegui localizar 16 delas. Algumas ainda moram na cidade, outras se mudaram, 2 já faleceram. Marina examinou os papéis. Bernardo, o que você pretende fazer com isso? Reparação, não financeira. Dinheiro não vai devolver os lares que perderam, mas posso oferecer oportunidades, bolsas de estudo para os filhos, microcrédito para quem quer empreender, assistência médica para os idosos. Ele respirou fundo. Quero criar um fundo permanente de reparação histórica. Usar parte da herança da família para isso. E sua mãe sabe? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Ele a encarou. Marina, preciso saber se estou fazendo isso pelos motivos certos. Se é genuíno ou se é só culpa tentando se transformar em marketing pessoal. Marina estudou o rosto dele por um longo momento. Por que minha opinião importa tanto? Porque você é a pessoa mais íntegra que conheço. E porque... Billy hesitou. Porque estou apaixonado por você e não quero que seja por alguém que sou apenas quando estou tentando impressionar você. A confissão pairou no ar entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo profundo. Marina sentiu o coração acelerar, mas também uma onda de medo. Todas as advertências que havia recebido voltaram com força total. Bernardo, começou ela, mas ele a interrompeu. Eu sei o que você vai dizer. Que é complicado, que o timing é ruim, que talvez eu esteja confundindo gratidão com amor. Ele fechou a pasta de documentos. E talvez você tenha razão. Talvez eu esteja mesmo confuso. Mas se for assim, prefiro descobrir tentando do que me arrependendo de não ter tentado. Não é só isso. Marina se virou para encará-lo completamente. Bernardo, você está refazendo sua vida inteira, descobrindo quem é, o que quer, quais são seus valores.
Como pode ter certeza de que eu faço parte dessa nova versão de você e não apenas da transição? Como alguém tem certeza de qualquer coisa quando se trata de sentimentos? Tempo, convivência, teste de realidade. Ela suspirou. Você me conhece em contextos muito específicos, no centro comunitário, nestes momentos de introspecção. Mas eu sou mais que isso. Tenho defeitos, manias, dias ruins. Posso ser teimosa, controladora, excessivamente crítica. E eu posso ser inseguro, dramático e carregar bagagens emocionais que vão levar anos para resolver. Bernardo sorriu tristemente. Marina, não estou pedindo garantias. Estou pedindo uma chance. Uma chance para quê? Para descobrirmos juntos se o que sentimos é real. Para construir algo baseado em quem realmente somos, não em quem pensamos que deveríamos ser. Marina ficou em silêncio, lutando entre o coração e a razão. Finalmente disse, se formos tentar isso, tem que ser devagar. Sem pressa, sem pressão. E você precisa continuar seu processo de autoconhecimento independente de mim. Aceito todas as condições. 3 meses depois, Bernardo estava na sala de Joana apresentando o projeto de reparação histórica finalizado. A pasta havia se transformado em um documento de 40 páginas, com orçamentos detalhados, cronogramas e parcerias com ONGs locais. Filho, isso é impressionante, disse Joana, folheando o projeto. Mas também é caro. Estamos falando de 3 milhões de reais ao longo de 5 anos. Eu sei, é quase tudo que me resta da herança do vô depois dos fracassos dos últimos anos. Bernardo estava sentado na borda da mesa, mais relaxado do que Joana o via há muito tempo. Mas, mãe, pela primeira vez na vida, estou propondo algo que faz sentido. Não é para ganhar dinheiro ou impressionar investidores. É para fazer a coisa certa. E Marina, ela apoia o projeto? Ela me ajudou a refiná-lo. Sugeriu parcerias, apontou falhas, me conectou com pessoas certas. Bernardo sorriu, mas tomei cuidado para que a decisão fosse minha, não influência dela. Como estão as coisas entre vocês? Devagar, como ela pediu. Estamos nos conhecendo de verdade, sem pressa. É diferente de qualquer relacionamento que já tive. Não há jogos, não há máscaras. É honesto. Joana fechou o projeto e olhou para o filho. Bernardo, estou orgulhosa de você. Não pelo projeto em si, mas pelo homem que você está se tornando. Pelo processo de crescimento que escolheu abraçar. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Você acha que papai ficaria orgulhoso também? Seu pai sempre quis que você encontrasse seu próprio caminho. Acho que ele ficaria muito feliz em ver que você finalmente encontrou um propósito que vem do coração, não da pressão social. Bernardo assentiu e olhou pela janela, onde via Marina e Conceição trabalhando no jardim, rindo de alguma coisa. Era uma cena simples, mas que o enchia de paz. 1 ano depois, Bernardo estava no centro comunitário, agora rebatizado como Centro Alcântara de Desenvolvimento Social, coordenando a reunião mensal do Conselho Diretor. A sala estava cheia. Dona Teresa, que se tornara uma das principais conselheiras, Padre Miguel, representantes das famílias beneficiadas, e Marina, que agora dirigia o programa de apoio psicológico. O relatório trimestral mostra resultados muito positivos, dizia Antônio, que havia se tornado o administrador do centro. 15 jovens conseguiram bolsas de estudo, 8 famílias iniciaram pequenos negócios com o microcrédito e o programa de atendimento médico já atendeu mais de 200 pessoas. Dona Teresa ergueu a mão. Quero registrar que estava errada sobre o rapaz aqui. Ela apontou para Bernardo. Achei que era papo furado, mas 1 ano depois ele ainda está aqui, trabalhando de verdade. Dona Teresa, eu entendo por que a senhora duvidou. Eu também duvidaria. Bernardo sorriu. Mas aprendi que credibilidade se constrói com ações consistentes ao longo do tempo, não com grandes gestos isolados. Depois da reunião, Marina e Bernardo caminharam pela praça.
agora uma tradição dos dois. Ele segurava a mão dela, um gesto simples que havia levado meses para acontecer naturalmente. "Está feliz?" perguntou ela. "Estou pleno", respondeu ele. "É diferente de felicidade, é mais sólido, duradouro. Eu também estou. Sabe por quê? Porque você se tornou exatamente quem eu imaginei que poderia se tornar, mas por seus próprios méritos, não porque eu quis que fosse assim." Bernardo parou de andar e a beijou suavemente. Era um beijo que falava de paciência, de crescimento, de amor construído tijolo por tijolo sobre fundações sólidas. "Marina, casar comigo? Agora?" Ela riu. "Daqui a 5 anos, ou 10, quando você achar que estamos prontos. Só queria que soubesse que essa é minha intenção. Construir uma vida contigo, uma vida real, com propósito, com significado." Marina o olhou nos olhos e viu não mais o jovem perdido que conhecera um ano atrás, mas um homem que encontrara seu lugar no mundo. E ela também havia encontrado o seu, ao lado dele, construindo algo maior que ambos. "Sim", disse ela, "mas vamos com calma. Temos tempo." E tinham mesmo. Todo o tempo do mundo para construir uma revolução silenciosa, uma mudança que começara no coração e se espalhara para transformar não apenas suas vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. O amor verdadeiro, descobriram, não era apenas sentimento. Era escolha diária, crescimento conjunto, propósito compartilhado. Era a mais bonita e duradoura de todas as revoluções.